Bem, gente, no vídeo anterior, nós falávamos sobre as demonstrações contábeis, certo? Nós vimos que o artigo 176 trata do balanço patrimonial, da demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, da demonstração do resultado do exercício, a demonstração do fluxo de caixa e, se companhia aberta, a demonstração do valor adicionado. O artigo 176 o parágrafo 6º do artigo 176, ele diz o seguinte, que a companhia fechada com um PL na data do balanço inferior a 2 milhões, não será obrigada a elaborar a demonstração do fluxo de caixa, certo? Então, uma companhia fechada com patrimônio líquido inferior a 2 milhões vai estar desobrigada de elaborar a demonstração do fluxo de caixa. Então, antes da gente dar continuidade, eu quero fazer aqui um esqueminha com vocês, certo? Ou para vocês. Olha, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre cada uma dessas demonstrações, certo? Rapidamente, porque nós vamos estudar detalhadamente cada uma delas lá na frente, ok? Mas antes disso, eu queria fazer aqui um comparativo para vocês. Olha, a Lei 6.404, no artigo 176, ela cita como demonstrações obrigatórias o balanço patrimonial, certo? A demonstração do resultado do exercício, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, a demonstração do fluxo de caixa e, se companhia aberta, a demonstração do valor adicionado, ok? Lá no parágrafo 6º, ele diz a seguinte observação, que uma companhia fechada com PL inferior a 2 milhões vai estar desobrigada de publicar DFC. Então, se uma companhia fechada com PL inferior a 2 milhões está desobrigada de publicar a demonstração do fluxo de caixa, uma companhia fechada com PL maior ou igual a 2 milhões vai estar obrigada a publicar esse fluxo de caixa, ok? No caso da DVA, seria obrigatória somente para companhias abertas. O CPC 26, ele trata da elaboração das demonstrações contábeis. O CPC 26, ele trata das seguintes demonstrações, né? O conjunto completo, o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração da mutação do patrimônio líquido, a demonstração do resultado abrangente, a demonstração do fluxo de caixa, a demonstração do valor adicionado e faz referência às notas explicativas, certo? Então, vamos para a diferença da lei para o CPC 26, certo? O CPC 26, ele trouxe como novidade a demonstração do resultado abrangente, certo? Essa foi a grande novidade do CPC 26. A demonstração da mutação do patrimônio líquido, ela não é exigida pela Lei 6.404. Quem exige a elaboração da DMPL é a CVM. CVM, Comissão de Valores Mobiliários,
é órgão regulador de companhias abertas. Essa CVM é que exige a publicação da DMPL. A Lei 6.404 não faz essa exigência. Então, o CPC 26, ele trata da demonstração da mutação do patrimônio líquido. E vejam que ele não faz referência à demonstração de lucros ou prejuízos acumulados que está prevista na 6.404. Por quê? Porque a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, ela está contida na demonstração da mutação do patrimônio líquido. Então, ao publicar a DMPL, a companhia está desobrigada de publicar a DLPA, porque uma está contida na outra. É por isso que o CPC faz referência à DMPL e não faz referência à DLPA, certo? O CPC também cita, como parte dessas demonstrações, nota explicativa. E nós devemos entender o seguinte: as notas explicativas não são demonstrações contábeis. As notas explicativas complementam essas demonstrações, certo? O que são essas notas explicativas? São notas que explicam tudo o que há de relevante dentro dessas demonstrações, ok? Então, as notas explicativas, elas complementam essas demonstrações contábeis, ok? Então, é interessante a gente saber a diferença do que é exigido pela Lei 6.404 e do que é exigido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, certo? No caso aqui, o CPC 26, que trata da elaboração dessas demonstrações contábeis, ok? Bem, voltando para o artigo 176, ele faz referência ao balanço patrimonial. O que seria essa demonstração? O balanço patrimonial, minha gente, é a demonstração, é o quadro técnico, né? Responsável em apresentar para o usuário a situação financeira e patrimonial da companhia, certo? Então, o balanço patrimonial é a demonstração responsável em apresentar para o usuário o patrimônio da entidade em um determinado momento, em um determinado período, no caso, o encerramento do exercício social, certo? A demonstração do resultado do exercício. A demonstração do resultado do exercício é a demonstração responsável em evidenciar para o usuário o resultado de um determinado período. Nós vimos que esse resultado ele pode ser positivo, lucro, ou negativo. E esse resultado ele vai ser apurado por meio do confronto entre receitas e despesas realizadas e incorridas no exercício. Então, a demonstração do resultado do exercício é a demonstração responsável em apurar as receitas e despesas de um determinado período. Apurar aqui seria confrontar receitas e despesas correlatas dentro de um mesmo período, dentro de um mesmo exercício. Vejam que o nome da demonstração é demonstração do resultado do exercício. Ou seja, essa demonstração, ela confronta receitas e despesas realizadas e incorridas no período, no exercício. Na demonstração de um resultado de determinado período, eu não posso apresentar receitas e despesas que sejam de períodos anteriores, por exemplo, certo? A demonstração do resultado do exercício, como o próprio nome diz, ele apresenta o resultado daquele exercício, daquela competência, daquele período. No confronto entre essas receitas e despesas, eu posso ter um resultado positivo, que nós chamamos de lucro, quando essas receitas são superiores às despesas. E posso ter um resultado negativo, que nós chamamos de prejuízo, quando as receitas são inferiores às despesas, ok? Então, essa é a função
da demonstração do resultado do exercício. Diferente do balanço patrimonial, que é estático, que apresenta um patrimônio em um determinado momento, a demonstração do resultado do exercício ela é dinâmica. Ela tem uma forma dedutiva, certo? Ela apresenta as receitas e despesas do exercício, do período, ok? 176, ele faz referência também à demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, a DLPA, certo? Então, vamos entender o que seria essa DLPA. Gente, o lucro apurado em um determinado período na DRE, ele vai ser transferido para o patrimônio da entidade. Então, o lucro de um período, ele vai compor o patrimônio da entidade. Ele vai fazer parte, ou começar a fazer parte da riqueza dessa entidade, certo? Então, esse lucro, ele vai ser transferido, certo, para o patrimônio. Mais especificamente para uma conta chamada de lucros acumulados. Então, a conta de lucros acumulados, ela vai ser responsável em receber o lucro líquido de um determinado período. Então, o lucro líquido que foi apurado na DRE, ele vai ser transferido para o lucro acumulado. E daqui, ele vai ser destinado, ele vai ser distribuído. Esse lucro, ele vai ser destinado para quem? Esse lucro, ele poderá ser destinado para os sócios na forma de dividendos. Ou esse lucro, ele pode ser reinvestido na própria entidade. Esse lucro, ele pode ser reinvestido na entidade por meio do aumento do capital social, da constituição de reservas de lucro ou por meio da absorção de prejuízos anteriores, ok? Então, o lucro, ele é apurado na DRE, certo? E depois de apurado, ele vai ser transferido para a conta de lucros acumulados, ou seja, ele entra no patrimônio e passa a fazer parte da riqueza da entidade, num grupo específico chamado de patrimônio líquido. Dentro desse grupo, a conta responsável em receber esse lucro líquido é a conta de lucro acumulado. Essa conta, ela recebe o lucro do período e depois destina esse lucro. Esse lucro ele pode ser destinado para os sócios, por meio dos dividendos, ou ele pode ser reinvestido na entidade, ok? Por meio do aumento do capital, da constituição de reservas ou da absorção de prejuízo. Onde é que eu quero chegar? A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados ou seja, a movimentação nessa conta de lucros acumulados vai compor a demonstração do lucros ou prejuízos acumulados, ok? Então, a DLPA, ela tem exatamente essa função, receber o lucro líquido e destinar esse lucro, certo? Então, a DLPA, ela vai mostrar a movimentação dentro dessa conta de lucros acumulados, pela entrada do lucro líquido e pela destinação desse lucro, ok? Mas se ao invés de lucro, esse resultado tivesse sido negativo, tivesse sido um prejuízo, aí esse prejuízo, que for apurado na DRE, ele vai ser transferido para o patrimônio, do mesmo jeitinho. Só que no patrimônio, a conta que vai receber esse prejuízo, ela é chamada de prejuízo acumulado. Prejuízos acumulados, certo? Diferente do lucro, que é destinado, esse prejuízo, ele vai ficar retido nessa conta, diminuindo
a riqueza da companhia, certo? Ora, os lucros aumentam a riqueza, os prejuízos, eles diminuem essa riqueza. O lucro, ele vai ser destinado, uma parte para os sócios e outra será reinvestida na entidade. O prejuízo não vai ser destinado. Quem é que quer compartilhar prejuízo, né, gente? Ninguém quer compartilhar prejuízo. Então, esse prejuízo, ele fica retido, diminuindo a riqueza da companhia nessa contazinha chamada de prejuízos acumulados, até que lucros futuros venham absorver esse prejuízo, ok? Então, essa é a função da DLPA. O artigo 176 também cita a demonstração do fluxo de caixa. Demonstração do fluxo de caixa. A DFC, demonstração do fluxo de caixa, ela tem como objetivo apresentar a variação do disponível em determinado período. E quando eu falo em disponível, eu falo em caixa mais equivalentes de caixa. Caixa, para mim, minha gente, é dinheiro. Caixa é dinheiro, certo? Então, a variação do disponível, ela vai mostrar a variação do caixa e dos seus equivalentes. O que equivale a dinheiro? Equivale a dinheiro o dinheiro que você tem na sua conta banco, conta corrente, o dinheiro que você tiver na aplicação financeira de liquidez imediata e os numerários em trânsito. Equivalem a dinheiro, certo? Banco, as aplicações financeiras de liquidez imediata e os numerários em trânsito. A variação do fluxo, a demonstração do fluxo de caixa, ela vai mostrar essa variação do disponível. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos comparar o saldo inicial do disponível com o saldo no fim do período, certo? Vamos supor que nós iniciamos o exercício com um saldo de caixa de R$10 e terminamos esse exercício com um saldo de caixa de R$80, certo? Então, no período, o disponível variou em quanto? Em R$70 positivo, porque o saldo disponível aumentou do início para o fim do período. Essa é a função da DFC. Apresentar a variação do disponível em um determinado período. Só que a demonstração ela vai além. Além de mostrar a variação do disponível, ela mostra se essa variação foi provocada pelas atividades operacionais da companhia, pelas atividades de financiamento desta companhia ou pelas atividades de investimento, ou até mesmo pela combinação das três, certo? Então, ela mostra a variação do disponível e o que causou essa variação. Se foram atividades operacionais da companhia, se foram as atividades de financiamento ou as atividades de investimento. Na verdade, ela mostra se essas atividades consumiram ou geraram caixa para a companhia, certo? Fluxo de caixa. Lembrando que a demonstração do fluxo de caixa ou as companhias fechadas com PL inferior a 2 milhões vão estar desobrigadas de publicarem a demonstração do fluxo de caixa. E, por fim, nesse espacinho aqui, que eu vou aproveitar, nós vamos falar sobre a demonstração do valor adicionado, que é obrigatória somente para companhias abertas, segundo o artigo 176 da 6.404. Essa demonstração do valor adicionado, gente, ela é uma demonstração responsável em mostrar a riqueza gerada em um determinado período e como essa riqueza
foi distribuída entre aqueles que contribuíram para a sua geração. Ora, quem é que contribui para a geração da riqueza de uma companhia? Contribui para a geração da riqueza de uma companhia o governo, os empregados, os terceiros ou financiadores, o próprio sócio, certo? Então, a DVA, ela vai mostrar a riqueza gerada e a distribuição dessa riqueza entre aqueles que contribuíram para a sua geração, de todos é que tem cunho mais social, ok? Então, essas são as 5 demonstrações exigidas pela Lei 6.404. Lá na frente, gente, no módulo 10, né? O módulo 10, ele trata especificamente das demonstrações contábeis. Então, nós vamos estudar essas demonstrações de forma mais detalhada lá na frente. Por enquanto, eu quero que vocês saibam que ela exista, certo? O que elas existem. E pelo menos entender a movimentação, o que é que acontece, o que representa cada uma delas, ok? Lá na frente, nós vamos estudar essas demonstrações de forma mais detalhada. Bem, depois que essas demonstrações contábeis são elaboradas, a partir dos fatos que foram escriturados, aí nós temos como fazer a análise dessas demonstrações por meio de índices, por meio de quocientes. Esses índices são índices de liquidez, índices de endividamento, índices de rotatividade, ou seja, de lucratividade. Então, esses índices eles vão demonstrar, por exemplo, a capacidade de pagamento de uma companhia. Esses índices vão mostrar o grau de endividamento de uma companhia. Esses índices eles vão mostrar a lucratividade ou rentabilidade de uma companhia. Então, depois que essas demonstrações são elaboradas, elas serão ou poderão ser analisadas por meio de índices, de indicadores, que seria a técnica de análise das demonstrações contábeis, ok? E a auditoria? A auditoria seria a última técnica contábil, certo? Então, a escrituração é a técnica do registro, né? Registro dos fatos que modificam o patrimônio. A partir da escrituração desses fatos, as demonstrações contábeis são elaboradas. Segunda técnica, elaboração das demonstrações contábeis. As demonstrações sendo elaboradas, elas podem ser analisadas por meio de índices, de indicadores, que mostram capacidade de pagamento, que mostram grau de endividamento, certo? E essas demonstrações, elas também são auditadas, que seria, no caso, a quarta técnica, certo? Auditoria. Então, a auditoria ela consiste na verificação dos registros e das demonstrações contábeis, certo? O artigo 176, no parágrafo 3º, ele diz o seguinte: as demonstrações financeiras das companhias abertas, as demonstrações financeiras de companhias abertas observarão ainda as normas expedidas pela CVM, porque é órgão regulador de companhia aberta, e serão obrigatoriamente submetidas à auditoria por auditores independentes nela registrado. Então, a própria lei diz que as companhias abertas deverão ter as suas demonstrações contábeis auditadas, certo? Por auditores independentes, inscritos também na Comissão de Valores Mobiliários, ok? Essa auditoria é uma atividade exercida por contador, registrado no CRC, certo? O auditor, ele deve ser um contador registrado ou com registro no Conselho Regional de Contabilidade. Se esse auditor tem intenção de auditar companhias abertas, além do registro no CRC, ele também precisa ter um registro na Comissão de Valores Mobiliários. É exatamente o que diz o artigo 176, parágrafo 3º, ok? Essa auditoria ela pode se dar de duas maneiras. A auditoria externa, que é chamada de auditoria independente,
independente e a auditoria interna. Ora, a auditoria externa ou na auditoria externa, esse auditor, ele é um prestador de serviço que é contratado pela entidade. Então, o auditor ele é contratado pela entidade para emitir uma opinião sobre a fidedignidade das demonstrações contábeis que foram elaboradas pela administração, que foram elaboradas pela entidade, certo? Então, o principal objetivo aqui é emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis, certo? Estamos falando de uma auditoria contábil. A auditoria interna, o auditor, ele é funcionário da entidade, então existe um vínculo entre a entidade e o auditor interno, diferente do que ocorre na auditoria externa, por isso que ela é chamada de auditoria independente. Não há vínculo entre o auditor e a entidade auditada. Na auditoria externa, esse auditor ele é um prestador de serviço, ele vai ser contratado para emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis. No caso da auditoria interna, existe um vínculo entre o auditor e entre a entidade auditada. O objetivo principal aqui da auditoria interna é prestar uma assessoria à administração da entidade. Então, nós estamos falando de uma auditoria contábil e operacional, certo? Porque o objetivo aqui é prestar assessoria à administração da entidade. Então, com isso, nós concluímos as 4 técnicas contábeis, ok? Então, até aqui, gente, nós fizemos um passeio em tudo que nós vamos estudar na disciplina de contabilidade, certo? Então, nós falamos sobre a questão do exercício social, da escrituração, das demonstrações contábeis, certo? Aqui é uma apresentação da disciplina, na verdade, importantíssimo, porque tudo que foi comentado até agora pode ser cobrado em qualquer prova, certo? Agora nós vamos estudar mais especificamente ou mais detalhadamente o patrimônio. Esse patrimônio que nós vimos que é o objeto de estudo da contabilidade. Nós vimos que esse patrimônio ele é formado pelo conjunto de bens, direitos e obrigações, certo? Pertencentes a uma pessoa física ou jurídica com sem fins lucrativos. Os bens e direitos de uma entidade representam a parte positiva desse patrimônio, enquanto as obrigações representam a parte negativa desse patrimônio, ok? Bem, componentes do patrimônio. Aqui nós temos os bens. Eu disse a vocês que bem é tudo que tem utilidade e valor econômico para uma entidade, certo? Então, todas as coisas que satisfazem as necessidades humanas, que possuem utilidade e podem ser quantificadas monetariamente, serão classificadas como um bem. Nós vamos dividir esses bens em 2 tipos: os bens tangíveis e os bens intangíveis. Bem tangível é bem corpóreo, é bem material, certo? Então, o bem que tem corpo, que tem matéria, ele é chamado de bem tangível. Os bens intangíveis são bens incorpóreos, são bens imateriais, são bens que mesmo não tendo corpo, mesmo não tendo matéria, ele tem utilidade e valor econômico para uma entidade. Então, o exemplo de bem corpóreo, de bem tangível, são os equipamentos, o veículo, os móveis, são o dinheiro, né, o caixa, são bens tangíveis, são bens corpóreos. Bens incorpóreos ou imateriais, ou simplesmente bens intangíveis, são aqueles que mesmo não tendo matéria, não tendo corpo, ele tem utilidade e valor econômico para a entidade. Nós poderíamos citar como exemplo as marcas e patentes adquiridas de terceiro, um fundo de comércio adquirido de terceiro. Então, são exemplos de bens intangíveis, incorpóreos, ok? Os direitos. Bem, gente, no próximo vídeo nós voltaremos ainda tratando desses componentes patrimoniais, ok? Até lá!